Doutora, e com relação também, a gente está agora no mês de julho, já acabando, mas importante falar sobre a saúde da boca das crianças, né? Como é que a gente pode, eu sou mãe, né? E como é que a gente pode ter o cuidado com a boca deles, com a saúde deles sobretudo, falar para eles que não tem problema ir no dentista, pelo contrário, ele é um amigo da sua saúde bucal. É muito importante. O Júlio Laranja, ele nasceu por conta de julho ser um mês de férias, né? Os pais aproveitam para levar os filhos ao dentista. E aí o cuidado que se deve ter com relação à ortodontia, o encaixe dos dentes, porque se costuma levar muito os filhos ao dentista para fazer a prevenção à saúde bucal, que é importantíssimo você levar desde cedo. Inclusive, tem um dente que nasce aos 6 anos, é um dente permanente, é um molar permanente, o primeiro molar permanente. E muitos pais não sabem que por nascer tão cedo, eles acham que aquele dente é dente de leite e não tem o cuidado devido com aquele dente. E aí, se demora para ir ao dentista, aquele dente, quando chega muitas vezes, já está muito destruído, com uma cárie muito profunda, em alguns casos até para exodontia. Então, é muito ruim a gente ter que extrair um dente hoje de uma criança, sabe? Às vezes até precoce. O ideal é se buscar o dentista, cuidar da saúde bucal como um todo. E o Júlio Laranja, ele vem como um alerta com relação às crianças e os adolescentes. Os pais têm que entender que o encaixe dos dentes é para ser como uma tampa, uma caixa de um sapato. Os dentes de cima, ele tem que passar sobre os dentes de baixo. Às vezes, alguns hábitos de chupeta, as crianças vão ficando com a mordida aberta, né? Ali na frente, quando ele fecha a boca, ele não encosta os dentes da frente. Chupeta, mamadeira, hábitos de chupar o dedo também, vão dando malformações, né, na boca, que isso tudo a gente consegue corrigir facilmente quando se é criança, quando ele está em fase de crescimento. Então é importante não só ir ao dentista normal, odontopediatra, como também um ortodontista, para a gente fazer essa avaliação, porque precocemente a gente consegue resolver muitos problemas de forma muito simples. Às vezes o paciente está com a mordida cruzada, ele fecha a boca e a parte de baixo, ela cobre a parte de cima, que é para ser o inverso. E aí, com uma pista plana, com uma resina, a gente desgasta um pouquinho o dente, só naquela posição que está com contato prematuro para o paciente voltar a morder, porque ele começa a desviar a mandíbula na hora de morder, e ali ele vai crescendo com aquela mordida desviada. Depois, numa fase mais tardia, fica muito mais complicado, muito mais difícil a gente fazer aquele tratamento, que a gente, na criança, às vezes com 3 meses, a gente consegue resolver. Eu atendi um paciente recente, ele veio ontem para uma avaliação. Eu coloquei um aparelho funcional, uma criança de 10 anos, ele estava com os premolares bem trapadinhos, às vezes os dentes todos entramelados, sem espaço. Eu coloquei um aparelho funcional. Gente, funciona com 3 meses, os dentes estão muito, muito alinhados. Ele ainda está em troca de dentes, mas aquele apinhamento, quando ele fechava a boca, os dentes iam muito para frente, que a gente chama de overjet, né? Ele não encosta o dente de baixo, o dente anterior aqui, no de cima, tinha um overjet, já diminuiu muito, então são problemas assim que a gente fala de classe 1, que o paciente fica mais dentuço. Às vezes a mandíbula também que cresce muito e ela avança, passa por cima. Seriam casos que numa fase adulta, alguns casos seriam só para cirurgia. A gente intervindo precocemente, a gente consegue realmente tirar o paciente da cirurgia e deixar a dentição assim perfeita. Às vezes vai para a ortodontia para fazer só um ajuste, alguma coisa por bem pouco tempo. Mas isso tudo se os pais levarem os filhos, né, observarem como é que está o encaixe dos dentes e levarem os filhos realmente para fazer uma avaliação com o ortodontista. Não esperar muito. E nesse caso, esse mês é justamente para dar essa conscientização dos pais, né? Exatamente, é o Júlio Laranja, para os pais se conscientizarem, estarem avaliando a boca dos filhos, não só com relação à cárie, né? A saúde bucal é importantíssimo também, mas o encaixe dos dentes, o paciente ele está, ai, meu filho só tem 5 anos, eu não vou colocar aparelho no meu filho. Não é um aparelho fixo, não é aquele aparelho com aqueles brackets que a gente coloca. É um aparelho removível muitas vezes, ou algum aparelho que a gente coloca ali por alguns meses, um aparelho, né, que a gente fixa também em alguns casos, né, na boca, mas são aparelhos assim que o paciente vai usar por pouco tempo e vai resolver livrar eles de um mal maior no futuro com relação à oclusão.